Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma remota e vocês que estão de forma presencial. Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de vocês de ciências, certo? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre biomas. Mas antes, eu gostaria de fazer uma breve revisão de alguns tópicos trabalhados até aqui. Quem quiser acompanhar o que a gente está estudando atualmente, nós estamos aí no capítulo 9, a partir da página 135, certo? Bom, primeiro eu gostaria de falar para vocês o que é um bioma. Os biomas vão ter várias características em comuns. Quais são elas? Vão possuir extensões de regiões com variações climáticas específicas e também características específicas. Quais são essas características? Solo, vegetação e fauna, certo? O primeiro bioma que a gente falou foi o bioma da Amazônia, que é o bioma brasileiro mais importante e mais conhecido no mundo. Por quê? Porque ele vai apresentar a maior formação florestal de toda a biosfera. Ele ocupa bastante espaço aí, 1/3 do território do país. Ele está em maior extensão aí na região norte e ele abrange vários estados. Quais são esses estados? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. E além do Brasil, ele ainda está inserido em 8 países da América do Sul. E a Amazônia, ela abriga a maior biodiversidade do planeta. Eu falei para vocês que biodiversidade vai ser a variação que existe de vida dentro de um planeta. A Amazônia também é uma floresta equatorial, certo? O seu clima é quente e úmido, com bastante chuva, com a existência de uma ampla bacia hidrográfica do rio Amazonas, que é o maior rio existente no planeta. E a Amazonas vai ter árvores altas, grandes arbustos, epífitas, que são plantas que crescem sobre outras, como as orquídeas. Elas vão crescer se nutrindo do alimento de outras plantas maiores. E plantas herbáceas, que é a grama, né? Plantas que crescem pouco aí são chamadas de herbáceas. Por incrível que pareça, o solo do bioma da Amazônia ele não é tão rico, porque não chega a sol no solo da Amazônia, porque as árvores são tão grandes e com folhas também tão grandes que o sol não consegue penetrar até o solo. A vegetação da Amazônia pode ser dividida em 3. Matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. As matas de terra firme são aquelas que são longe da água, as matas da várzea são as próximas da água e as matas de igapó são aquelas que estão sempre alagadas, ou seja, que vivem dentro de rios. A variação das espécies da Amazônia é muito grande, variando de 800 mil até 30 milhões de espécies. Mas também com muitas espécies ameaçadas de extinção, ou seja, espécies que podem deixar de existir caso nada seja feito. Como, por exemplo, a ariranha, o peixe-boi da Amazônia, o boto cor-de-rosa e o sagui de coleira. Outro termo importante também são espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Uma espécie endêmica vai ser aquela espécie que só existe naquele local, certo? Não existe em outra parte do mundo. Então, se todas as espécies daquele local morrerem, a espécie deixa de existir
logo ela vai estar extinta. O solo da Amazonas possui um humus entre 15 e 20% da cobertura original da floresta amazônica foi destruída, ou seja, desmatada, em decorrência da exploração inadequada de seus recursos. As pessoas desmatam a Amazônia principalmente para plantar a soja e deixar o gado crescer. Nós também já falamos sobre o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil em extensão territorial, certo? Ele está principalmente na região centro-oeste do país, além de alguma parte da região norte, nordeste e sudeste. Abrange cerca de 10 estados. O clima do Cerrado é tropical sazonal, com verão chuvoso e inverno seco. Dentro do Cerrado nós vemos vários tipos de vegetação. Vemos campos limpos, campos sujos, campo cerrado, cerrado e cerradão. E essa região do Cerrado ela é muito importante em questão dos recursos hídricos, por exemplo, porque ela vai ser cortada por 3 bacias hidrográficas: Rio São Francisco, Tocantins e o Rio Prata, além de possuir também muitas águas subterrâneas. Também aí pega uma parte de um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero do Guarani. O Cerrado ele também vai ocupar outras partes fora do Brasil, né? Como Argentina, Paraguai e Uruguai. Atualmente só restam 20% de todo o bioma original do Cerrado. Também possui várias espécies aí com risco de desaparecer. E agora nós vamos falar um pouco sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é um ecossistema costeiro. O que é ser um ecossistema costeiro? Significa dizer que ela está na costa. E quem é a costa, basicamente, é próximo ao mar, região de praia ou não. Tudo aquilo que está próximo ao mar significa que é costeiro. A Mata Atlântica ela é encontrada em 17 estados brasileiros, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, ou seja, todas as regiões que estão próximas ao mar, como Pernambuco, Bahia, vão ter uma grande parte aí do bioma da Mata Atlântica. Também possui uma grande biodiversidade, considerada uma das maiores do planeta. E a Mata Atlântica é uma das que mais possui espécies endêmicas, ou seja, exclusivas daquele local. Como, por exemplo, 20 mil espécies vegetais, como ipês, jequitibás, bromélias e pau-brasil. Ipês e jequitibás são árvores bem grandes. Bromélias, todo mundo já viu a bromélia, mas às vezes você só não sabe reconhecer. E vou mostrar aqui para vocês uma imagem de bromélia. As bromélias, elas são todas plantas. Deixa eu botar aqui.
As bromélias vão ser todas as plantas que funcionam como se fosse um cálice. Você vai ter os vegetais saindo, as folhas saindo, mas você vai ter um formato assim, central, e aí as folhas vão sair dentro desse centro aí, como vocês estão vendo aqui essa imagem, um tipo de bromélia, certo? Tem várias. Essa aqui é uma bromélia. Essa aqui, ó, são bromélias, certo? Você vê que tem um eixo central e aí as folhas saem dessa parte, certo? Vamos ter também o mico-leão dourado, que é muito presente aí também na Mata Atlântica, e o chamado pintor verdadeiro e o bicho preguiça. Pintor verdadeiro é uma ave, certo? Também chamado de sairá. E é sem dúvida o bioma brasileiro que está mais devastado. Por quê? Se vocês linkarem aí ciências com história, vocês podem perceber que quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram por essa região aí da costa, certo? Região da Bahia, por exemplo. E aí, essa região que fica mais perto do mar foi a região principal que foi devastada assim que os portugueses chegaram. Principalmente porque a Mata Atlântica ela vai ser rica em pau-brasil. E a partir disso, se tem uma destruição muito intensa da Mata Atlântica, porque ela possuía muito pau-brasil, que naquela época ali, em 1500, era um dos principais vegetais extraídos do meio ambiente para servir de utensílio aí pelos portugueses. E a Mata Atlântica, ela está muito ameaçada. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre as ameaças da Mata Atlântica. Ó, ela mudou muito desde que chegaram, né, os portugueses no Brasil. Se nós formos comparar a outros biomas, justamente por ela estar nessa região que foi extraída inicialmente, sofreu uma exploração muito intensa no começo do descobrimento do Brasil de seus recursos naturais e foi substituída aí aos poucos por cidades e campos para agropecuária e também os chamados ecossistemas artificiais. Hoje nós temos 145 milhões de pessoas que vão habitar na Mata Atlântica. Vem ocorrendo aí um desmatamento muito intenso desde essa época, desde a época lá da extração do pau-brasil, e também a exploração a partir dos ciclos econômicos, como cana-de-açúcar, extração do ouro, cultivo de café. Tudo isso colocou a Mata Atlântica como um dos biomas mais devastados aí da atualidade. Mas as ameaças mais comuns são da agropecuária e a expansão urbana desordenada. Também temos aí a elevada exploração predatória de madeiras e diversas espécies vegetais. Também temos aí a comercialização de animais silvestres, a fragmentação das áreas preservadas, a industrialização, a pesca predatória, o turismo desordenado, o consumo excessivo e a produção de lixo e poluição.
são fatores que causam uma grande ameaça a todos os biomas e principalmente a Mata Atlântica. Como eu já falei, é um dos biomas que apresenta a maior biodiversidade do planeta, também com grande número de espécies endêmicas. É o bioma que vai ter a maior quantidade de espécies em risco de extinção. Já teve também várias espécies extintas, ou seja, não existe mais como... Desculpa. Não existe mais como se procriar essas espécies, porque muitas delas foram extintas. E nos últimos 50 anos, o ritmo dessa extinção ele aumentou bastante com o avanço do progresso, sem nenhum planejamento, né? Nós temos vários pássaros que já entraram em extinção na Mata Atlântica, como o limpa-folha, que tem o nome científico Philodor navese, gritador, que tem nome científico Chicolaptelis mazarbanete, o caburé de Pernambuco, que é o Claudinho morero, a perereca verde da fímbria, que é a Phinomedusa fimbriata, de nome científico, certo? E uma ave muito importante, que já virou até tema de filme, é a ararinha azul, certo? Que a gente vai falar aqui sobre o bioma da Caatinga agora. Bom, um dos principais biomas que vai chegar na região Nordeste vai ser a Caatinga, certo? Não é Caatinga, é Caatinga. Percebam que tem dois As e esses As precisam ser pronunciados. Então você tem que falar Caatinga. É um dos principais biomas aqui do Nordeste. Já serviu aí de palco para vários filmes, né? Lisbela e o Prisioneiro, Alto da Compadecida, Bacurau. Vários filmes aí foram palcos para a região da Caatinga e ele serve de inspiração para muitos artesãos, muitas pessoas que trabalham na área das artes. E também é muito simbólico, né? Todo mundo, quando pensa em Nordeste, remete logo à visão da Caatinga. Não é que nós, aqui na região do Nordeste, temos só a Caatinga. Temos vários biomas, mas um dos predominantes vai ser o bioma da Caatinga, certo? Então, quando as pessoas falam do Nordeste e pensam em Nordeste, elas remetem muito a essa imagem, né? Da Caatinga. E também serve de muita inspiração até mesmo para as pessoas, porque o bioma da Caatinga, ele mesmo ali na seca, sem água, sem recursos, é um bioma que sempre tem flores, sempre tem recursos, sempre tem animais. E é um bioma muito resistente a diversos tipos de malefícios que vão acometendo as regiões brasileiras. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre ele. Ele ocupa praticamente todos os estados do Nordeste e também a região de Minas Gerais. A própria palavra Caatinga, ela é de origem indígena e vai significar mata branca. Porque se você for no bioma da Caatinga, ele é muito claro, é só a vegetação. O clima vai ser semiárido, certo? E vai ter, principalmente, os rios São Francisco e o rio da Parnaíba. Como eu estava falando aqui, a ararinha azul que vai ter nome científico Cyanopsita spix,
é uma consequência muito grande da degradação ambiental. Antigamente, a ararinha azul, ela habitava uma região muito extensa da Caatinga, certo? Mas atualmente nós não vemos tantas espécies assim de aves na atualidade. Então, eu posso citar aqui para vocês a ararinha azul aqui. Eu tenho absoluta certeza que a maioria de vocês já assistiu Rio, certo? Rio é um filme brasileiro, uma animação aí muito importante para a cultura brasileira, porque ela vai remeter, de fato, às principais espécies que existem aqui no nosso país. E os personagens principais, o macho e a fêmea de Rio, né? Que é Jade e Blue, eles de fato são representações da ararinha azul. Remete mesmo até a uma história que realmente aconteceu, certo? O filme Rio, ele é sim baseado em fatos reais. Realmente existia uma ave macho que morava lá em uma região da Europa bem distante. E aí, quando se soube que existia essa espécie macho com uma pessoa, e só existia aqui no Brasil uma espécie fêmea, então quiseram aí cruzar o macho e a fêmea para poder criar a permanência da espécie, certo? Era uma espécie muito comum na Bahia, antes dela ser próxima de ser extinta. A última ararinha azul que viveu livremente na natureza foi um macho que ficou sozinho na Caatinga. E há alguns anos aí, a partir das políticas de conservação das espécies, as pessoas quiseram pegar essas espécies que as pessoas tinham a partir de contrabando, etc., para criar em cativeiro e fazer uma forma de preservação dessas espécies. E atualmente só existem espécies da ararinha azul em cativeiro, certo? Ó, uma informação muito importante da Caatinga é que ela vai ser o único bioma brasileiro, certo? E também é muito desvalorizado, mas possui uma grande biodiversidade e muitas das espécies que são encontradas. Ó, a Caatinga vai ser o único bioma brasileiro, certo? Então é uma informação muito importante que vocês devem ter aí. Quando perguntarem para vocês qual é o único bioma brasileiro exclusivo do Brasil, vocês vão saber que vai ser a Caatinga. Na vegetação da Caatinga, nós vamos ter muitas cactáceas. O que são cactáceas? Cactáceas são cactos, certo? Chamadas cientificamente de cactáceas. E os cactos, eles são muito marcantes para a região do Nordeste, certo? Por quê? É de fato um grupo de plantas que as cactáceas elas têm grande importância tanto para a parte da saúde como para a parte da alimentação mesmo de vários animais que vivem lá na Caatinga, certo? Nós temos, por exemplo, o xique-xique,
que é um cacto bem grande aí, bem comum. Nós temos também na Caatinga bromélias, o mandacaru também, que é uma cactácea bem característica. E nos animais nós vamos ter, por exemplo, o gato, o maracajá, a cascavel, a asa branca e o gavião, chamado aí gavião carcará. Certo? Ó, os principais motivos. E um dos principais motivos de se destruir a caatinga é a exploração da argila, principalmente a argila branca, dentre outros tipos de argila aí que a caatinga ela proporciona, certo? E ela atualmente passa por um processo de desertificação. Desertificação é o bioma aqui fica semelhante a um deserto, sem nuvens, sem chuva, sem nada. Então, galerinha que está de forma remota, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.